Olá, eu sou Leonardo Lourenço e atuo como médico, escritor e comunicador na área das neurociências. E quero compartilhar contigo como eu consegui emagrecer 100 quilos, é isso mesmo, 100 quilos, mudando a minha mente. E mesmo que você não se interesse tanto pelo assunto obesidade, emagrecimento, eu recomendo que você continue assistindo, porque os princípios neurocientíficos que a gente vai tratar aqui eles podem ser aplicados para resolver problemas em inúmeras outras áreas da nossa vida. Eu venho de uma família com várias pessoas acima do peso. Tem uma forte tendência genética e hereditária a ser gordo. Na minha família, no ambiente em que eu cresci, a comida era praticamente o centro do universo. Todas as coisas giravam em torno desse tema. Para você ter uma ideia, deixar comida sobrando no prato era praticamente como matar uma criancinha na África ou apontar um revólver contra a cabeça do cozinheiro. Era praticamente um crime capital. Além disso, a comida era uma espécie de moeda de troca afetiva. Então, no lugar de um abraço, havia uma coxinha. No lugar de carinho, havia milkshake. Ao invés de um beijo, um pastel. Então, nesse ambiente que girava em torno da comida, eu nasci com mais de 4 quilos. Um número bastante alto para um bebê recém-nascido. Dizem que quando eu era bebê, eu chegava a comer 3 a 4 potinhos daquelas papinhas industrializadas numa única refeição, o que era completamente fora do padrão, já que o recomendado era comer apenas uma. Quando eu era criança, sempre antes de dormir, havia um mingau. E não era aquele mingau ralinho, não. Era um mingau bem açucarado, reforçado, consistente. Sabe aquele bem pastoso, que parece aquela argamassa que dá para usar em material de construção? Sim, era basicamente esse mingauzão reforçado toda noite antes de dormir. Quando não era isso, podia ser no lugar uma mistura que era uma bomba calórica de leite condensado com achocolatado, toda noite antes de dormir, quando eu era criança. E quando eu estava assistindo TV, então, por exemplo, e aparecia uma propaganda de alguma comida muito apetitosa, muito saborosa, invariavelmente eu pedia para ser feito algo muito parecido para satisfazer o meu desejo e sempre era atendido. E eu lembro de uma fala, de um ditado que ocorria nesse meu ambiente familiar, que era mais ou menos o seguinte: olha, você pode negar qualquer coisa, mas nunca negue comida a ninguém. E eu lembro de episódios, por exemplo, inúmeras vezes, quantas e quantas vezes eu não me escondia no banheiro para comer. Para comer sem ninguém me ver. Mas não é porque não gostavam ou iam me impedir de comer. É que eu tinha vergonha de estar exagerando muito além do limite que já era bastante largo na minha família para a alimentação. E eu lá, comendo escondido no banheiro. Tem uma passagem, um episódio que virou uma anedota folclórica na minha família, em que, e ela é contada em quase toda reunião familiar, em quase toda a comemoração de família, em que numa tarde de sábado qualquer, lá da década de 80, eu simplesmente devorei 23 pastéis caseiros de queijo. Não eram mini pastéis, eram 23
pastéis, pastéis. Com 12 anos de idade, num intercâmbio numa cidade do interior da Inglaterra, a minha diversão aos finais de semana, diferente das outras crianças que iam para o parque, iam jogar futebol, para mim era ir para o centrinho dessa cidade, entrar numa lanchonete fast food, comer um lanche, logo em seguida ir para outra, fazer a mesma coisa e sequencialmente em todas as lanchonetes, fazendo um rodízio nesse centrinho da cidade. E eram marcas de rede que não tinham disponíveis no Brasil naquela época. Então isso para mim era um sabor especial, inusitado, ter alguma coisa que não era comum de ter aqui no Brasil. Pois bem, essa foi o caldo de cultura, esse colchão de acontecimentos para eu ir desenvolvendo paulatinamente um ganho exuberante de peso até me tornar um adulto obeso. E eu só fui amplificando então esses hábitos muito pouco saudáveis sob o ponto de vista alimentar, mesmo na vida adulta. Então, na vida adulta, obeso, eu tinha um hábito quase diário, por exemplo, de ir com o carro no drive de lanchonetes fast foods para fazer uma boquinha. Bom, boquinha é a forma de expressão, porque era um bocão, na verdade, né? Eu ia lá e comia vários lanches no carro mesmo, dirigindo entre um compromisso e outro, entre um hospital e outro, entre uma clínica e outra, mesmo tendo feito as refeições habituais, mesmo tendo feito já o almoço ou o jantar. E fui engordando cada vez mais, até chegar ao ápice, ao apogeu, ao pico máximo, aos meus 33 anos de idade, em que eu atingi a marca inacreditável de 190 quilos. Isso, 190 quilos aos 33 anos de idade. Então imagina você carregar o peso de duas pessoas num único corpo. O fardo físico, e não só físico, o fardo mental disso. Quanto de bullying eu não sofri ao longo de anos nas escolas, com os amigos, na adolescência, a baixa autoestima. Roupa, então, gente, roupa, para achar um lugar que vendesse roupa do meu tamanho era infernal. Não achava. E quando achava, eu comprava metade da loja, porque eu não sabia depois se eu ia conseguir arrumar outra em que houvesse roupas que coubessem em mim. Intestino desregulado completamente. Ora diarreia, ora prisão de ventre, varizes, hemorroidas, um cansaço e uma irritação constante. E assadura, então? Assadura no meio das coxas. Meu, pensa numa coisa irritante, que é ter as duas coxas roçando uma na outra constantemente, formando assaduras que eram como uma brasa que ficava queimando no meio das minhas pernas constantemente. Eu tenho até hoje marcas de cicatrizes dessa época no meio das minhas coxas, enquanto eu tinha essa assadura crônica no meio das coxas. Numa noite, eu acordei completamente sufocado. Uma sensação desesperadora de falta de ar. Eu me vi face a face com a morte. Eu estava me afogando na minha própria gordura acumulada na minha garganta. E olha que ironia do destino. Como médico, a gente está habituado a lidar com esse tema da morte, né? Faz parte
da profissão e do convívio lidar com esse tema. Mas eu nunca tinha lidado com a minha própria morte, apenas com a morte do outro. E ficar cara a cara com a minha finitude, com a possibilidade de morrer, obviamente me impulsionou a ter que tomar uma atitude. E eu estava fortemente inclinado a fazer a cirurgia bariátrica de redução de estômago para conseguir resolver esse problema. Porque já que eu tinha uma obesidade considerada mórbida, eu preenchi os critérios para ir direto para a cirurgia bariátrica. Mas com muito medo mesmo de ir para a cirurgia, eu resolvi pedir a opinião da minha esposa. E aí ela me comentou assim, mas por que você não tenta alguma coisa natural antes de partir para a cirurgia? Porque se não der certo, aí você vai. E aí eu fiz uma coisa que raramente eu costumava fazer naquela época. Eu dei ouvidos à minha esposa. E iniciei como um diálogo, uma conversa honesta e sincera comigo mesmo. Caramba, como é que, Katz, eu vou resolver agora esse problema? A minha situação é desesperadora. Pior, eu já tinha tentado todas as dietas existentes, possíveis e imagináveis. Dieta da lua, dieta dos pontos, dieta do Mediterrâneo, da sopa, do abacaxi. E nenhuma dessas teve qualquer resultado efetivo comigo. Muito pelo contrário, eu emagreci um pouquinho em cada uma dessas dietas que eu fazia. Quando eu voltava a engordar, eu voltava num patamar pior do que eu tinha começado. Atividade física eu fazia lá, eu ia para a academia daquele tamanho, suava em bicas, feito um porco em cima de uma esteira e não emagrecia nem 1 grama. Eu cheguei a quebrar o meu pé por fratura de sobrecarga de peso fazendo academia. Tive que usar aquele imobilizador RoboFoot 2, 3 meses e não emagrecia. E continuando essa conversa honesta comigo mesmo, eu não queria me iludir ou continuar me auto-enganando. Eu não ia conseguir simplesmente deixar de comer as coisas que eu gosto. Eu não ia conseguir deixar de comer pizza, sorvete, pastel, coxinha, batata frita. Impossível, não adianta. Seria inviável esse caminho. Bom, se eu tenho muito medo de fazer a cirurgia, se eu vou seguir o conselho da minha esposa, e se eu não tenho como mexer na qualidade do que eu como, só me resta uma coisa. Eu vou mexer na quantidade daquilo que eu como. Bom, então no dia 8 de dezembro de 2010, esse dia está cristalizado definitivamente no meu cérebro, eu comecei a comer tudo pela metade. Exatamente pela metade. Não deixei de frequentar nenhum lugar que eu estava acostumado. Então eu ia lá no Quilo, montava aquela montanha gigantesca de prato que eu estava acostumado, só que eu comia metade de cada coisa. Ia deixando no prato a outra metade. Eu ia lá na churrascaria e mandava descer todos os cortes que eu estava habituado. Só que eu deixava metade da picanha, metade da fraldinha, metade da maminha no prato. Eu ia lá no fast food, que eu adorava. Só que ao invés de comer os 3 hambúrgueres grandes que eu estava acostumado, eu fazia o seguinte, eu comprava 2 e um deles eu cortava geometricamente na metade para passar a comer não mais 3, mas sim 1,5. E desprezava a outra
metade. E fui caminhando nesse processo. E o interessante, tem uma passagem muito cômica, num jantar especial, num restaurante muito luxuoso, de um chefe estrelado, renomado internacionalmente. Eu fui lá comer o menu degustação, que é uma sequência de pratos que vai do couvert, passando pela entrada, 5, 6, 7 pratos, até chegar na sobremesa. E eu me mantive firme lá na minha técnica. Ia deixando metade de cada prato que vinha. Aí, uma certa altura do jantar, me aparece o tal do chefe estrela lá famoso na minha mesa e me pergunta: como é que está aí a comida? Algum problema com a comida? E eu fui pego de surpresa e dei a primeira resposta que passou da minha cabeça. Não, está tudo ótimo, maravilha. Nunca comi comida tão espetacular. E era boa mesmo a comida. Mas é que eu costumo comer pouco mesmo, né? Aí ele olhou para mim, um sorriso amarelo, com aquela cara sem graça, e voltou para a cozinha, né? Até hoje eu não consigo imaginar o que passou na cabeça dele, né? Ele olhando aquele gordo gigantesco, falando para ele que comia pouco, né? Deve ter imaginado talvez que eu era maluco, ou que eu era alguém que foi lá especificamente para sabotar e detonar a reputação dele, né? E durante esse processo, essa é uma questão muito importante, porque se eu fosse ficar ligando, se eu fosse ficar dando atenção ao que os outros achavam, ou deixava de achar porque eu estava desperdiçando a comida no prato, eu teria desistido. Só que o problema, veja, é que quem ficava sufocado não era o chefe. Quem ficava com assadura nas coxas não era quem estava na minha frente dando pitaco falando que achava absurdo eu ficar desperdiçando comida. O que eu estava antes era desperdiçando comida nas minhas coronárias, no meu cérebro. E se eu não tivesse feito esse processo, a chance de eu estar morto hoje em dia era muito grande. Que criança que ia salvar na África estando morto? Que grande benefício de não desperdiçar, matando a mim mesmo, eu ia conseguir se eu desse atenção a inúmeros pitacos, a palpites que eu fui recebendo ao longo desse processo. Às vezes eu até já acostumado, o que eu fazia, eu já escondia às vezes a comida debaixo dos talheres ou debaixo do guardanapo para não ter que ficar dando muita satisfação do que eu achava, a comida está ruim, algum problema com a comida. Enfim, entrava por aqui, saía por ali, porque eu tinha que me manter fiel a esse método. E olha que interessante, como toda mudança de padrão alimentar que a gente faz, a gente sempre acaba perdendo o peso. Mas nesse processo teve uma coisa muito especial. Ele foi dando certo por muito mais tempo e definitivo. Foi assim que eu me curei da obesidade. E por que isso aconteceu? Porque o efeito visual, a imagem da comida desperdiçada no prato, foi me libertando de uma culpa inconsciente que eu carregava no meu cérebro pelo desperdício. Veja, eu sou descendente de europeus, meus bisavós, meus avós são europeus que viveram épocas de fome, de guerra, de privação, de escassez. Então, para eles que viveram aqueles tempos muito difíceis, evitar desperdício de comida e hipervalorizar a comida era questão de sobrevivência, vida ou morte. Para quem viveu aquilo, era óbvio que isso era crucial e importantíssimo de ser feito. Mas veja, o problema é que esse paradigma mental que foi iniciado lá atrás, 100 anos antes de eu nascer,
foi passando de geração em geração, do meu bisavô para o meu avô, do meu avô, aliás, dos meus avós para os meus pais e dos meus pais para mim. Só que hoje eu vivo uma realidade completamente diferente. Não falta para mim comida, sobra. É abundante a disponibilidade de comida que eu tenho hoje para sobreviver e para me alimentar. Completamente diferente deste paradigma mental que veio lá de trás. Então hoje, se eu estalar o dedo e pedir para minha querida Mabel, me traz aí agora, nesse exato momento, um saco de bolacha, ela vem aqui e me traz. Se hoje eu for às 3 da manhã ligar para o delivery para pedir uma porção de coxinha, eu consigo. Então o problema é que se eu continuasse carregando esse paradigma mental, eu jamais ia me libertar da obesidade. E aquela questão do desperdício proposital que ficava no prato foi desprogramando o meu cérebro para informar: calma, tudo bem desperdiçar comida, não vai morrer. Isso foi lá atrás, antes de você nascer. E foi acalmando o meu cérebro, foi amenizando esse pânico que a gente tem, às vezes guardado em partes ocultas do cérebro, que a gente nem percebe que tem. Não foram criados por nós, foram simplesmente programados de fábrica. Mas quando a gente os examina e tem a possibilidade de reprogramar, é que traz esse efeito libertador. Né? Então, essa foi a forma, ou o método que eu consegui me curar da obesidade, emagrecer 100 quilos, sem remédio, sem atividade física, sedentário mesmo. Depois que eu quebrei o pé, eu larguei mão. Falei, não vou mais fazer isso aqui, eu não gosto de atividade física, não gosto de academia, não gosto de esporte, isso aqui não está me ajudando em nada. Então, esse processo todo foi sedentário mesmo. Sem cirurgia bariátrica e sem nenhuma dieta mirabolante. Porque, veja, dieta emagrece? Emagrece. Mas basta eu largar a dieta para voltar a engordar. Remédio emagrece? Emagrece, mas basta eu parar o remédio para eu voltar a engordar. Atividade física emagrece? Emagrece, mas basta eu parar a atividade física para voltar a engordar. E não há cirurgia bariátrica que resista a bisnagas de leite condensado. Veja, eu não estou aqui dizendo que eu tenho absolutamente nada contra esses métodos de emagrecimento. Absolutamente, são válidos, são lícitos, valem a pena em várias circunstâncias. A questão é que se eu olhar só para essa parte física e esquecer que eu tenho que emagrecer minha mente, emagrecer o meu cérebro, a chance de um bom resultado diminui muito. E é por isso que esta questão de entender que os nossos problemas geralmente têm esse lastro mental é fundamental para a gente conseguir uma resolução eficaz para eles. E eu tirei 3 lições muito importantes, mas muito importantes mesmo, dessa minha transformação física. A primeira dessas lições foi perceber que às vezes aquilo que a gente olha externamente como um problema, o nosso cérebro está olhando internamente para a mesma coisa como solução, como um propósito positivo, não como um problema. Então, no caso da minha obesidade, por exemplo, que me incomodava, eu via como um problemão, na verdade o meu cérebro estava enxergando aquilo como uma solução. E qual era a solução que ele enxergava? Era que eu fosse leal, que eu fosse fiel ao paradigma mental da minha família, que eu louvasse a comida assim como meus ancestrais a louvavam. E aí, o que eu tive que fazer
encontrar outras formas de interpretar o papel da alimentação. Encontrar, por exemplo, outras formas de afeto, por carinho ao invés de milkshake, por falar eu te amo ao invés de querer comer um churros, de falar ou de abraçar ou de ser carinhoso, desenvolver compaixão afetiva no lugar de querer empurrar comida para as outras pessoas. E entender que eu sim posso, hoje em dia, não seguir o paradigma dos meus ancestrais ou da minha família e mesmo assim continuar fazendo parte disso. Eu não vou ser excluído, eu não vou ser simplesmente rejeitado porque eu não segui aqueles padrões mentais ancestrais que foram impressos no meu cérebro. E isso serve para outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que fuma, entender que, por mais que ela entenda o malefício do fumo, às vezes o cérebro dessa pessoa está enxergando o tabagismo como uma solução, um anteparo, uma forma de muleta que ajuda, por exemplo, essa pessoa a suportar situações sufocantes lá de trás da formação do cérebro, em que o cigarro entra agora como um método que traz alívio disso. Uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade para ganhar dinheiro, um baita problema, claro, não conseguir ganhar dinheiro, mas às vezes o cérebro desta pessoa está vendo isso como um benefício. Qual benefício? Não se sujar. Esta pessoa pode ter tido um aprendizado lá atrás de associar dinheiro com sujeira, com desonestidade, com impureza. Então, o que o cérebro faz? Sabota esta pessoa para não ganhar dinheiro, para mantê-la pura, para mantê-la limpa. Então, entender que existe, às vezes, uma solução oculta dentro do cérebro é fundamental para a gente poder lidar com eficácia enfrentando os nossos problemas. A segunda lição fundamental que eu aprendi, que o painel de controle das nossas vidas, que é da onde surgem os nossos hábitos, as nossas motivações e os nossos comportamentos, não está na parte racional, lógica e consciente da nossa mente e do nosso cérebro. Está na parte simbólica, na parte inconsciente do cérebro. Isso é mais ou menos fácil de entender, porque se a gente olhar só para a parte lógica e racional do problema, seria muito fácil de resolver. Eu chegava para um gordo, que nem eu fui, e falava assim para ele: obesidade é uma equação. É só você ingerir menos e gastar mais. Está resolvido a obesidade no mundo. Só que falta a parte simbólica, falta o propósito oculto. E por isso que eu não me curo da obesidade. A mesma coisa com o fumante. Adianta eu falar para ele que fumar dá câncer, mau hálito, impotência sexual, tem risco de infarto e AVC? Migão, todos os fumantes já sabem disso e continuam fumando. A questão é, a gente olhou essa parte inconsciente, simbólica, para desprogramar o cérebro, senão a chance de resolver esse problema é muito baixa. Por isso que essa questão do ritual, do simbolismo, foi fundamental para eu conseguir curar a obesidade. E se você está curioso, por exemplo, para saber se eu ainda desperdiço comida, ou está angustiado aí, não, mas esse cara ainda continua jogando comida fora. Não, hoje em dia eu não preciso mais jogar comida fora.
Por quê? Porque essa técnica ela foi útil durante os 2 primeiros anos, como um símbolo realmente para desprogramar o meu cérebro. Mas à medida que o meu cérebro foi se reconstruindo, a circuitaria foi sendo refeita, a biologia, a estrutura de funcionamento do meu cérebro passou a mudar. E aí eu pude começar a adotar hábitos mais saudáveis para a minha vida e não precisar mais da técnica para abraçar outras frentes de mais saudáveis, sem precisar desperdiçar. Quer ver outra questão? Adianta você agora começar aí a comer tudo pela metade, que isso vai ser a pílula milagrosa que vai fazer você curar a sua obesidade? Não, amigão, não é isso. Sabe por quê? Porque cortar a comida pela metade e ver lá ela desperdiçada no prato serviu para mim, porque tem a ver com a minha história, com a minha biografia. Então é importante entender o princípio, porque quando eu entendo o princípio do ritual, da questão da imagem, do inconsciente, eu consigo adaptar uma técnica, uma prática, um exercício, um ritual que sirva sob medida para mim, para a minha história de vida. E aí sim eu posso ter eficácia para tratar o problema que me angustia. Terceira lição fundamental que eu aprendi através desse processo de emagrecimento. Eu não tive uma meta, um objetivo. Quando eu comecei lá atrás o processo do ritual alimentar, eu não falei para mim, eu quero estar com 150 quilos no Natal. Eu quero caber na calça 54 no Réveillon. Absolutamente. Eu não fiz isso. Eu simplesmente me ative ao método, ao que eu conseguia fazer naquele momento de melhor numa direção por prazo indeterminado. Me bastava a sensação de estar caminhando de forma correta e não o ponto onde eu iria chegar. E aí uma lição muito importante é essa de a gente tomar muito cuidado com esses objetivos ou essas metas muito cristalizadas que a gente vê para chegar lá na frente. Quando a gente constrói essas miragens, esses castelos mentais de vento, que quando eu chegar lá vai estar tudo ótimo. Veja, quando eu traço um objetivo muito cristalino, duas coisas podem acontecer. A primeira delas, eu não consegui atingir aquilo que eu planejei. E aí o que acontece? Eu me frustro, eu me saboto, eu posso até me punir. E qual é a segunda coisa que pode acontecer? Que mesmo que eu atinja ou supere a minha meta, e aí está a ironia, toda aquela energia, motivação e dedicação para chegar lá simplesmente evapora. O castelo simplesmente desmorona e acontece o quê? Eu volto a engordar. É mais ou menos como aquele ratinho de laboratório que fica numa gaiola correndo e correndo para ganhar um pedacinho de queijo de vez em quando. Corre, 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 pedacinho de queijo. Corre, 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 pedacinho de queijo. Mas como assim? Então a gente vai pegar a nossa vida, ficar 99,99% do tempo sofrendo para chegar num ponto ilusório e uma miragem que eu projetei para a minha vida, para ter 0,001% de tempo de glória que dura aquela satisfação de ter atingido aquele objetivo, para depois ter que criar um outro castelo imaginário de vento e começar o sofrimento de novo. Gente, isso não é vida. Isso é filme
de terror. É que nem a criança que fica enchendo o saco e pedindo um brinquedo. Pedindo um brinquedo. Então, que esse é o espetacular. Esse é o brinquedo dos brinquedos. E fica enchendo o saco. Aí ela ganha a porra do brinquedo. E o que acontece? 5 minutos ela brinca. Encosta no canto. E já não é aquela maravilha toda. E precisa de outro brinquedo. E precisa de outro brinquedo. E precisa de outro brinquedo. O que eu aprendi é viver o presente, o agora, o único tempo que realmente existe e evitar esse tipo de miragem. E quando eu falo para você viver o presente, não quer dizer que eu ignoro o futuro. Absolutamente, não se trata de ignorar o futuro. Não é, ir para orgias sexuais desprotegidas, mergulhar numa piscina de Nutella, transformar a própria vida numa rave ambulante. Absolutamente não é isso. É perceber que a direção, o princípio, é muito mais importante do que o ponto onde eu vou chegar. Isso é fundamental. Parar um pouco de brincar de Deus, achar que eu posso controlar o futuro, que só serve este quadradinho de controle. Gente, a gente não tem controle sobre o futuro. Se você continuar preso a isso, sinto muito, mas você vai ter sérias dificuldades na sua vida. Resumindo, o meu ritual alimentar serviu para me libertar do passado, das crenças ancestrais. Não ter meta cristalizada, fixa, única, me libertou do futuro. Daí, liberto do passado e liberto do futuro, eu pude mergulhar nesse único tempo que existe. O único lugar onde a gente pode realmente ser feliz, que é agora, entregando o melhor possível dentro das condições que a gente tem, neste exato momento, seguindo uma direção de evolução, seguindo uma direção de desenvolvimento. De novo, a direção e o princípio é muito mais importante do que o ponto aonde a gente vai chegar. Então, a partir dessa transformação física, isso serviu de um grande substrato para algo talvez até mais impactante, mais intenso, que foi a minha transformação mental, pessoal e emocional. Mas essa parte é um assunto para uma outra oportunidade. E se você quer saber mais detalhadamente a respeito tanto desse processo do emagrecimento, da minha transformação física, quanto a respeito do que vem depois, que é a minha transformação mental, emocional e pessoal, eu recomendo que você leia o livro Noocídio. Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? Lá a gente tem descrito de forma bem mais detalhada e aprofundada esses processos e outras histórias muito interessantes de superação pessoal, envolvendo essa mudança de mentalidade. Então, eu quero agradecer enormemente a sua atenção.